Meus amados, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós fizemos a leitura semana passada, do verso 1 até o verso 18. Trabalhando aí, né? Mateus 6, de 1 a 18. Nós trabalhamos um tema aí, claro, né? Que é combate à hipocrisia, ter uma vida piedosa, honesta, verdadeira, sincera, né? Nós trabalhamos a questão nesse capítulo aí que falava das esmolas, da oração, do jejum, da maneira correta de vivenciarmos tudo isso, né? Mas dentro do capítulo 6 nós não abordamos, na semana passada, os versos específicos aqui do verso 9 até o verso 14. E nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Eu vou pedir então para os irmãos lerem Mateus 6, de 9 a 14. Cada irmão pode ler um versículo aí, que é a grande oração, né, conhecida como a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque E 15 também. perdoais aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste nos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai nos perdoará as nossas ofensas. Joia. Olha só, meus queridos. Então, Mateus capítulo 6, nós temos aí do verso 9, né, ao verso 13, a oração propriamente dita, e um complemento aí nos versos 14 e 15, né, sobre aquilo que o Senhor Jesus está ensinando. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, amados, olha só. O Sermão do Monte, né, a gente está falando aqui, o Sermão do Monte, ele está concentrado no capítulo 5 até o capítulo 7. Já falamos sobre isso, né? Famoso Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus vem trabalhando coisas específicas na vida e na caminhada do povo de Deus. E ele trata muito aspectos legais, aspectos da própria lei, né? Aplicando a lei de maneira mais profunda, né? Então, quando ele trata do adultério, ele vai muito mais profundo do que a lei trazia. Quando ele trata da questão, né, da violência, da ira, ele vai mais profundo nisso do que a própria lei estava indo, né? Ou seja, porque Jesus, como ele disse no verso 18 do capítulo 5, ele não veio o quê? Revogar a lei, ele não veio anular a lei, mas Jesus veio fazer o quê? Ele veio cumpri-la, certo? Então, se tem alguém que cumpriu toda a lei, esse alguém foi quem, amados? Jesus, certo? E quando a gente olha para Jesus, entendendo que ele cumpriu toda a lei, eu sempre tenho que frisar isso, porque a gente não pode esquecer disso. Jesus era o quê? Totalmente homem e totalmente Deus, certo? E nós temos que ter isso em mente. Quando a Bíblia trata de Jesus, ela revela Jesus como totalmente Deus, mas também como totalmente homem, né? Então você fala assim, nossa, que doido isso, né? Jesus era completamente Deus e era completamente homem. Quando a gente olha Jesus cumprindo toda a lei, qual esfera de Jesus que a gente tem que pensar, amados? Qual a natureza dele? A humana, certo? Porque quando a gente olha para a natureza humana de Jesus cumprindo toda a lei, nós percebemos o seguinte: nós como humanidade, nós temos que imitar Jesus na humanidade dele. Essa é a realidade. Então Jesus não só falou sobre a lei, mas ele viveu, ele caminhou cumprindo todas as coisas que Deus queria. Tá certo, amados? Mas quando Jesus estava ensinando aquelas pessoas no Sermão do Monte, e quando a gente vai lá para Lucas capítulo 11 também, a gente vê já um complemento disso, porque os discípulos dialogam com Jesus sobre a oração, e ele vai falar dessa oração também lá no capítulo 11 de Lucas. Mas aqui no Sermão do Monte, Jesus ensina aqueles irmãos como eles deveriam orar, né? O texto anterior, alguns versículos anteriores, falava
que a gente discutiu a semana passada, que a oração não pode ser com hipocrisia, certo? Ou seja, o cristão, né, o homem de Deus, ele não pode querer ser uma pessoa metida na oração, se achar que é o melhor, né? Ah, eu falo palavras bonitas, minha oração tem um vocabulário chique, eu sou alguém que sabe orar, sabe pôr as palavras, e aí você ora para se esbanjar, para mostrar para os outros que é mais espiritual que os outros, que é mais inteligente que os outros. Tudo isso é condenado aqui nos versículos anteriores a essa oração. Jesus está falando, ó, a hipocrisia tem que ficar de lado. No entanto que ele fala assim, né? Você ora em secreto, porque Deus vai te ver em secreto e te recompensar nisso. Então Jesus está ensinando o quê? Que não pode ser hipócrita, que você não pode ser orgulhoso na questão da oração, que você não pode ser alguém que se acha grande na oração. Pelo contrário, você não pode nem se achar aquela pessoa assim, olha, minha oração é boa, minha oração é aquela que Deus responde sempre. Não se achar que você, não achar que você é alguém especial nesse sentido. E a igreja como um todo, né? Eu já falei semana passada, mas vale a pena reforçar. Né? Sabe aquela ideia da irmãzinha de oração ou do pastor? Se a irmã não orar, não vai resolver. Aquela irmã precisa orar pelo meu problema. Ou o pastor precisa orar pelo meu problema. A oração do irmão não vale. É a oração do pastor que vale. Tudo isso, gente, é engano do coração. Certo? A oração de todos nós, povo de Deus, é importante. A oração de todos nós estão diante do ouvido de Deus. Então, nós não cremos no poder de uma pessoa que ora. Nós não cremos no poder de um estilo de oração. Nós cremos no poder daquele que ouve a oração. É ele que é importante. É nele que todas as coisas acontecem, a partir dele que todas as coisas acontecem. Certo? Então nós temos que crer mais em Deus do que nas pessoas que oram por nós, tá? Tenha isso em mente, tá bom? Tá certo? Porque se algum dia, por exemplo, um diácono, ou um presbítero, ou uma irmã, ou um irmão, ou um adolescente, ou uma criança for orar por você, entenda uma coisa, a oração deles também é importante para a sua vida. Não é só a oração do pastor, do presbítero, do diácono, ou daquela irmãzinha que você acha que é mais fervorosa, é a oração de toda a igreja importante. Tá certo? Então tenha isso em mente, tá? Porque às vezes a gente trata se a oração de um é mais importante que a do outro. Certo? Isso a gente tem que tomar cuidado no coração. Tá? Mas, tirando, né, esse contexto, aqui de fato Jesus ensina como o povo de Deus devia orar. Amados, Jesus deu uma oração aqui. Deu um jeito de orar. E eu gosto do texto de Lucas, porque no diálogo lá em Lucas, os discípulos estão vendo Jesus orar, e eles chegam para Jesus e dizem, mestre, ensina a gente a orar também. Então, aqui Jesus está dando de bandeja, no Mateus 6, para a multidão ali que estava ouvindo ele pregar. Mas lá no Lucas 11, os discípulos vão para Jesus e falam, ensina a gente a orar. E aí Jesus dá o mesmo ensino que ele traz aqui. E aí a oração que Jesus ensina, amados, a primeira coisa que Jesus ensina é que a oração tem um aspecto de intimidade com Deus. A oração tem algo que envolve intimidade. É importante a gente ter isso em mente. Porque Jesus, quando vai ensinar o povo a orar, ele fala assim, olha, Pai nosso que estás no céu. Jesus começa a oração ensinando isso. Olha, a oração que vocês têm que fazer é assim, olha, Pai nosso que estás nos céus. É uma oração que envolve intimidade. Por que envolve intimidade, amados? Qual o termo aí na oração que fala de intimidade? Pai nosso, né? Ou seja, no contexto dos judeus, amados, entenda isso, e aqui no Sermão do Monte, grande parte dos espectadores da plateia de Jesus ali era o povo judeu, grande parte, é lógico que tinha outra multidão junto. Mas olha só o que Jesus está dizendo. Não era comum para o povo judeu chamar Deus de Pai. A ideia era mais do Senhor, do Deus. Era uma ideia de alguém grande, é claro, olha, Deus sempre foi grande, o olhar para Deus era de alguém grande, alguém maior, alguém superior, mas quando Jesus ensina a orar, Pai Nosso, Jesus está dizendo, esse é alguém grande, esse maior de todos, que é soberano, que é o Criador de tudo, esse que domina sobre todas as coisas, também é alguém com o qual nós podemos ter um relacionamento de intimidade. Ele é o Pai. Ele é o Pai.
Então, amados, a primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa oração, amados, olha só, é que a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de intimidade. Intimidade. Você e eu temos que ter na mente, no coração, que nós podemos nos achegar a Deus, sim, entendendo que Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. A Bíblia ensina a gente que nós fomos adotados. Em Jesus nós somos adotados por Deus. Em Jesus nós passamos a fazer parte o quê? Da família de Deus. Então Jesus está dizendo assim àqueles seguidores: olha, quando vocês forem orar, busquem Deus, mas entendendo que esse relacionamento é um relacionamento de intimidade. É um relacionamento em que você pode de fato se lançar em confiança, se lançar descansando e acreditando, porque Deus é o Pai de vocês. Deus é o Pai. Se Deus é o Pai, Ele cuida. Se Deus é Pai, Ele ama. E diferente de nós, pais, nesse mundo, que temos nossas falhas, que temos nossos pecados, que somos imperfeitos, que erramos para com os nossos filhos, diferente de nós, Deus é um Pai perfeito, onde não há falha. O amor de Deus por nós é muito superior ao nosso próprio amor pelos nossos filhos, porque o nosso amor pelos nossos filhos carrega o pecado, amados. Mas o amor de Deus por nós é um amor santo, é um amor pleno, é um amor profundo, é um amor totalmente sincero e verdadeiro, é um amor que é extensivo, que olha cada questão da nossa vida, que preenche cada aspecto da nossa vida. Ou seja, quando a gente vai orar, nós precisamos entender isso, que a oração é um momento de um relacionamento de intimidade com Deus, que não simplesmente é grande e está distante, mas também é presente, está perto, porque é alguém que nos ama como um pai, que é alguém do qual nós pertencemos como família dele. Entenda isso. Olha só, Jesus abre a oração dizendo, vocês têm que orar assim, olha: Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo, esse Deus que está no céu, esse Deus que é grande, esse Deus que é maior, esse Deus que não é um Deus comum que nem vocês, esse Deus que não simplesmente está aqui ou não, é um Deus que está no céu, que preenche todas as coisas, mas Ele é Pai. Então, ao mesmo tempo que Ele é grande, ao mesmo tempo que Ele está distante, abrangendo todas as coisas, porque Ele está no céu, essa é a ideia que essa imagem da oração traz, de um Deus que está nos céus, de um Deus que abrange todas as coisas, que está acima de tudo, mas Ele fala, Ele também é Pai. Então, por que é importante a gente entender isso na oração, amado? Porque quando a gente for orar, nós precisamos entender que esse relacionamento é real. Que quando a gente vai buscar o Senhor, nós precisamos ter no coração a certeza, a convicção, a segurança de que Ele nos ama como um Pai. De que Ele se preocupa conosco como Pai. De que Ele se importa com cada questão da nossa vida como Pai. E que Ele vai tratar de cada aspecto da nossa vida como Pai. Entenda isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vê Deus tão distante, no aspecto prático da nossa vida de oração, porque muitas vezes nós nos lançamos em oração, amados, sem crer. Nós nos lançamos em oração sem descansar. Nós nos lançamos em oração só como repetição de coisas, como religiosidade, como obrigatoriedade, ou até mesmo como desespero. Certo? Porque eu tenho certeza, né? Quando bate o desespero na sua vida, no seu coração, com os seus problemas, isso te conduz a orar? Sim ou não? A maioria das vezes vai conduzir. A não ser que você esteja tão tomado por aquela coisa, porque tem um outro aspecto, né? Às vezes a pessoa está tão desesperada que ela esquece de Deus já. Ela não descansa mais nada. Mas a grande maioria dos cristãos que vai estar na igreja, a grande maioria de nós, na hora que aperta, o desespero vem, você vai correr para Deus, né? Mas você vai desesperado, sem crer. Você vai desesperado, sem fé. Você vai para Deus porque você fala assim, não tem mais para onde ir, eu vou para Deus.
Porque se tivesse uma esfera de qualquer coisa que você pudesse dominar ou controlar, você iria tentar fazer por você mesmo. Mas a grande realidade é que você fala assim, eu preciso de Deus. Aí você vai orar. Mas eu quero dizer para você, amados, que isso deve nos conduzir a Deus sim. Mas nós precisamos aprender a descansar e confiar nesse Deus. Ao mesmo tempo, a gente deve aprender a nos abrir para esse Deus, falar a esse Deus sobre as questões do nosso coração. Nós precisamos crer nessa intimidade, nesse relacionamento, a ponto de poder dividir com Deus todas as questões da nossa vida. Até porque, né, amados? Tem alguma coisa na nossa vida que Deus não sabe? O que vocês acham? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, né? Pensamento, palavra. Vocês lembram algum texto que garante isso pra gente, que Deus conhece tudo? Tem algum texto que vem em mente da Bíblia que fala isso? Aqui fala, ele sabe de tudo que você vai pedir antes que você lhe peça. Onde é que está isso aí? Alguém lembra? Salmo 139. É fantástico esse salmo. Eu gosto demais, né? Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. Né? De longe penetra os meus pensamentos. A palavra nem me chegou à boca ainda, o Senhor já conhece todo. Se subo aos céus, lá estás. Se vou mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, lá estás. Né? Se estou mais no escuro, até mesmo no escuro, até as trevas não são escuridão para Deus, porque Deus sabe o que está acontecendo na nossa vida. Ou seja, não há nada na nossa vida que fuja aos olhos de Deus, amados. Agora, o que dificulta o nosso relacionamento íntimo com Deus, então? É que às vezes a gente até tenta esconder coisas de Deus. A gente até tenta ter a nossa vida do nosso próprio jeito. Mas olha só, Deus sabe tudo. E se Ele sabe tudo, que maravilha poder ir para esse Pai e colocar meu coração diante desse Pai que me ama, que eu sei que me ama, que eu sei que se importa comigo, que eu sei que está olhando cada esfera da minha vida. Que maravilhoso eu poder ir a Ele e me derreter na presença dEle, me deleitar na presença dEle, colocar todos os meus sentimentos, todas as minhas aflições, todas as minhas angústias na presença dEle, sabendo que Ele se preocupa comigo, que Ele me ama, que Ele cuida de mim. Jesus está mostrando para a gente, na abertura dessa oração, amado, que nós precisamos confiar nessa relação que temos com Deus, de um Deus que é Pai. Então Ele fala, quando vocês forem orar, lembre disso. Ele fala, comece orando assim. E é importante a gente entender, amados, que quando Jesus dá esse modelo de oração, a gente estudou isso aqui no ano passado, acho que o ano retrasado, não lembro, no meio de semana, um tempão falando sobre essa oração. Mas é importante a gente entender que Jesus não está dizendo o seguinte, que a gente tem que fazer essa oração todo dia desse jeito. Não significa isso, que essa é a única oração que a gente faz. Mas significa o quê? Que todas as nossas orações devem ter essa oração como modelo. Então tudo que a gente orar ao Senhor, nós vamos lembrar dessas coisas e ter ela como modelo. O que ela representa para nós na nossa vida. E o que eu quero dizer nessa abertura da oração, amados, é que toda oração que nós fizermos, é importante a gente se lembrar que nós estamos buscando um Deus que é o nosso Pai, que ao mesmo tempo que Ele é grande, que ao mesmo tempo que Ele é soberano, que ao mesmo tempo que Ele é capaz de escolher todas as coisas conforme lhe agrada, Ele nos ama, Ele está perto de nós, e Ele está cuidando de nós, e Ele está nos abraçando com amor, e Ele quer cuidar das nossas necessidades, das nossas aflições, e até mesmo Ele quer cuidar do nosso choro, das nossas lágrimas. Ele quer estar ali para nos amparar, nos consolar, nos confortar, porque Ele é o nosso Pai. Então nós não somos órfãos. O cristianismo, amados, pelo contrário, eles nos inserem numa família maravilhosa, em que Deus é Pai. E é tão interessante que Jesus fala, olha, você se aproprie disso no seu coração, porque fala, Pai Nosso, né? E Ele diz, né, que essa relação é muito clara também. Né? Não há espaço para a gente olhar só para a gente na oração até mesmo, né? Porque Ele não é meu Pai, né? Jesus não está ensinando você a orar assim, meu Pai que está nos céus. Jesus está ensinando você a orar, Pai Nosso que está no céu. Ou seja, há uma relação tanto com Deus, mas o Senhor Jesus nos lembra que também existem outros que pertencem a essa família,
que pertence a essa família da fé. E quando nós oramos, nós temos que nos lembrar disso. Quando nós oramos, nós temos que pensar nesse Deus que é tanto nosso Pai, mas é Pai do meu irmão, da minha irmã também. E eu tenho que também, na minha oração, lembrar disso. De orar pelos outros. De clamar em favor dos outros. É importante isso. Nessa relação de intimidade e de vida com Deus. Tá certo, amados? Eu não sei como é que você tem se lançado na oração com Deus. Se você tem achado que Deus está distante de você. Eu falo porque na minha jornada como cristão, amados, em alguns momentos parecia que Deus estava muito distante. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu pergunto, Deus é que está distante, amados? Quem que está distante? Na verdade somos nós. Muitas vezes nós caminhamos distante de Deus, não confiando, não crendo, não descansando, não entregando, não se deleitando no braço dos pais, não se contentando com o cuidado dele. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Por isso, lembre-se sempre, Pai Nosso. Lembre-se sempre quando você for orar, que Deus é Pai, grande porque está nos céus, mas Ele é Pai, está perto e ama você, e se importa com você. Mesmo quando você não perceba isso, mesmo quando você acha que a sua vida está muito ruim, que você fala assim, poxa, mas Deus não pode estar presente nessa coisa. Entenda, Deus é Pai, Ele te ama, e Ele está com o ouvido aberto para te ouvir. Ele está com o braço aberto para te aconchegar, para te consolar, para te ajudar com o amor dele de Pai que tem. E é isso que Jesus está ensinando. Para os judeus aquilo ali era uma doideira. Como assim? Como se lançar num relacionamento íntimo desse? Mas é isso que Jesus quer de nós. Quando você for orar, tenha intimidade com Deus. Tá certo? Tenha intimidade com Deus. Seja sincero, abre seu coração. Trabalhe isso de forma profunda com Deus na sua própria vida. Mas continuando aqui na oração, meus amados, há algo importante aqui que a gente vê na sequência, né? Jesus abre então dizendo assim, olha, comece a orar a esse Deus sabendo da relação dele com você. E aí, o primeiro pedido que você vai fazer para Deus agora é esse, olha só. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quando a gente pensa em nome, amados, nós temos que pensar na pessoa. Quando a gente olha na Bíblia, certo, amados? O nome da pessoa, o nome é importante. Porque o nome, principalmente na Bíblia, quando a gente olha o Antigo Testamento, todo nome dado às pessoas tinha relação com alguma questão da vida da pessoa. Com um fato acontecido, ou com uma promessa. O nome tinha um significado. Então quando Jesus está dizendo assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus está ensinando a gente que quando nós formos orar, nós temos que nos importar com a pessoa de Deus na oração. Porque Jesus abre a oração falando das coisas... Obrigado, amado. Obrigado, querido. Quando Jesus, ele fala assim, ó, quando você for orar, você tem que lembrar o quê? Que Deus é a coisa mais importante para a sua vida. Deus é a coisa mais importante. O que é comum na oração, amados? O que é comum na oração? Quando a gente vai orar, qual que é a preocupação nossa na oração? Primeira preocupação, na maioria das vezes, qual que é? Pedir, né? Pedir, né? Por quê? Porque nós temos necessidade, sim ou não? Sim. Quando a gente vai orar, a primeira coisa que vem em mente, que está ocupando o nosso coração, é essa realidade. O que eu preciso pedir para Deus? O que está incomodando? Deus, eu estou aqui agora, me dá isso, me dá aquilo. E Jesus vem e ele inverte essas coisas. Ele fala assim, olha, quando você for orar, lembra o seguinte, a coisa mais importante primeiro é Deus. Então, quando você ora, santificado seja o teu nome, o que significa nessa oração, amados? O que Jesus está ensinando ali? Hein? Que ele é santo, santificado. Que Deus é santo.
Tem que adorar a Deus primeiro, né? Lembrar de Deus, das coisas de Deus. Ter o desejo de que o nome de Deus seja exaltado, amados. Não só na nossa vida, mas também no mundo. Ter o desejo de que o nome de Deus seja valorizado, reconhecido. De que Deus seja temido, que Ele seja amado. Essa é a realidade. Que o nome de Deus não seja jogado no chão, não seja tratado como lixo, não seja feito vão, né? Que o nome de Deus não seja desprezado. Entenda isso, olha só. Então não é que eu preciso orar, na minha oração tem que ter essa frase, santificado seja o teu nome, mas que na minha oração eu me preocupe o quê? De que o nome de Deus, de que a pessoa de Deus seja exaltada na vida e no mundo, na minha própria vida e na vida dos outros. Para Deus ser santificado na minha vida, amado, o nome de Deus ser santificado na minha vida. Que coisas que eu preciso, por exemplo, orar? Hein? Estou falando aqui, ó, santificado seja o teu nome, né? É fácil fazer essa frase, não é? Está ali, Jesus ensinou, mas vamos tentar tornar mais prática na nossa vida. Para que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, que tipo de coisa que eu tenho que pedir para Deus na minha oração? Ninguém arrisca nada? Vamos orar o Pai Nosso só então, pastor, vai ficar mais fácil, né? Tipo, quando a gente chegar na presença dele, ou no seu quarto ali, né? Senhor, sei que o Senhor é o dono do céu e da terra, sei que sem ti não podemos viver, não somos nada, estou aqui para pedir perdão. Ou seja, na minha oração eu tenho que pedir para que eu reconheça Deus como grande, né? E eu posso pedir para que Deus continue me colocando como servo dele, me firmando no caminho dele, para que o nome dele seja santificado na minha vida. Certo? Eu posso pedir para Deus que ele me mantenha fiel à palavra dele. Eu posso pedir para Deus que ele me ajude a compreender mais as coisas dele, para que eu viva mais para a glória dele, para que eu o adore mais. Tudo isso tem a ver com santificado seja o teu nome, amados. Tudo isso tem a ver. Por isso que não é reza que a gente fala, né? E aqui com todo, né, a gente entender isso, não é você repetir as coisas, não é repetir por repetir, mas compreender. Quando você ora, olha só, santificado seja o teu nome, nós temos que estar clamando para que o nome de Deus, a pessoa de Deus seja exaltado na nossa vida, seja exaltado na vida dos outros, para que ele seja conhecido dos outros, respeitado, temido pelos outros. Então, às vezes, a gente vai olhar para alguém que está longe de Deus e fala, Senhor, olha, que essa pessoa possa reconhecê-lo como Deus na vida dela. Deus, que essa pessoa possa dobrar o joelho, se converter ao Senhor, ter sua vida transformada. Veja que o Senhor é grande. Isso não é tornar o nome de Deus santificado? Quando você vê, às vezes, pessoas ignorando Deus, indo para longe de Deus, Senhor, tem misericórdia dessa vida, que ela possa ver o Senhor, quem o Senhor é de fato. E aprender a amá-lo também. Ou na nossa própria intimidade, na nossa caminhada como crente, Senhor, me ajuda a amar o Senhor melhor, amá-lo mais profundamente, Deus. Eu acho que eu tenho me desviado do teu caminho, eu acho que eu tenho muitas vezes negligenciado o teu nome na minha vida, eu não tenho talvez dado um bom testemunho em algum lugar para algumas pessoas, e o teu nome está sendo desonrado através da minha própria vida. Tem misericórdia de mim, Deus. Me ajuda a ser mais fiel ao Senhor. São um tipo de oração que tem a ver com isso, amado. Percebe? Então não é só orar, santificado seja o teu nome e ficou por aí. A gente tem que entender isso. Que o nome de Deus precisa ser exaltado. Então, antes de pedir, Jesus está dizendo isso para nós. Ó, antes de você sair pedindo as suas coisas, as suas necessidades, entenda isso. Entenda isso. Peça ao Senhor para que eles tenham o nome dele exaltado na sua vida. Peça a Deus para que você tenha uma vida de relacionamento com ele, em que você glorifique ele. Peça para Deus para que o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada com ele, seja a coisa mais importante na sua vida. Comece a pedir aquilo que é essencial. É disso que Jesus está tratando. Na mesma linha, meus amados, Jesus continua dizendo assim, olha, santificado seja o teu nome, aí vem o segundo pedido na oração que Jesus ensina. Venha o teu reino, né? O que é reino, amados? A gente já falou algumas coisas disso, mas o que é reino? Quando você pensa em reino, você pensa o quê?
Governo, domínio, né? O que mais? Alguém arrisca mais alguma coisa? Quando você pensa em reino, você pensa o quê? Se tem alguém governando, do outro lado tem o quê? Hã? Quem obedeça, súditos, né? Ou seja, quem está sob o domínio desse reino, certo? A grande realidade aqui, meus amados, é que como que o reino de Deus se estabelece entre nós, amados? Tem um lugar que é o trono de Deus? Tem um lugar físico onde Deus está e aquela região é dominada? Tem? Onde que está o governo de Deus então, amados? No nosso coração, Marcos, exatamente, na nossa vida. Venha o teu reino. Quando a gente ora, né, venha o teu reino, nós temos que pensar nisso. Porque às vezes a gente só repete, amados, nessa oração, venha o teu reino. Mas quando você fala venha o teu reino, você se esquece de que venha o teu reino significa, Senhor, governe mais sobre a minha vida, Deus. Você se esquece de que quando você está falando venha o teu reino, você está pedindo, Senhor, que o teu domínio, que o teu mundo governe meu coração, meus pensamentos, meus sentimentos, que as tuas coisas, Deus, façam diferença na minha vida, Pai. Que as tuas coisas, aquilo que o Senhor valoriza, aquilo que o Senhor me ensina, seja aquilo que de fato guia a minha vida e esteja presente na minha vida. Percebe? Eu estou orando muito mais do que essa frase, venha o teu reino. Eu estou orando, entendendo o que essa frase significa na minha vida. Pai, que o Senhor se estabeleça e governe. Pai, eu tenho vivido alguns pecados, Deus me ajuda a vencer esses pecados, que eu seja obediente à tua palavra, Deus, aqui. Pai, no meu casamento, que eu seja um marido melhor, que ouve a tua palavra, que obedeça a tua palavra. Que eu seja um pai, Senhor Deus, que cumpre, Senhor Deus, o teu chamado diante dos meus filhos. Que eu possa ali mostrar a tua vida, mostrar a presença do Senhor na minha vida, para os meus filhos, Deus. Ó Pai, eu estou no meu trabalho, Senhor Deus, que aqui onde eu trabalho, o Senhor possa mostrar para mim que eu seja um bom funcionário, que eu seja alguém que seja digno, que eu seja honesto, que eu faça as coisas corretamente, para que as pessoas vejam o Senhor na minha vida, Pai. E mais disso, Pai, que Jesus seja conhecido das outras pessoas, para que outras pessoas, Deus, possam ser levadas a esse governo também de Jesus no coração delas. Que o reino do Senhor se expanda além da minha vida, que o Senhor alcance outros que estão perdidos, ó Pai, que estão indo para longe do Senhor, Deus. Percebe? Vem o teu reino. Jesus está falando, vocês têm que se preocupar com essas coisas na oração. Percebe que essas coisas aí, amados, que Jesus está ensinando inicialmente, não diz respeito àquilo que nós precisamos ou necessitamos no momento? Jesus está falando, começa a orar, começa a pôr em prioridade na sua oração as coisas de Deus na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Quando a gente fala de prioridade de Deus, amado, na nossa vida, não é uma coisa do igrejês, da igreja, coisas de pastor, desse povo que lidera a igreja, fica falando que essas coisas mais importantes são as coisas de Deus, mas e os meus sentimentos, e as minhas necessidades? Jesus vem, olha, o Filho de Deus encarnado, aquele que cumpriu toda a lei, serviu de modelo e exemplo e serve para nós, aquele que morreu se entregou numa cruz pelos nossos pecados, ele estava ensinando aqui, olha, quando você orar, priorize as coisas de Deus na sua oração. Comece a clamar mais, para que o reino de Deus se expanda na sua própria vida e alcance outros corações. Quanto tempo faz que você já falando, né? Esses dias eu andei pregando, mas quanto você tem orado para que pessoas sejam salvas? Quanto você tem orado para que o evangelho se expanda e alcance outros corações? Quanto você tem orado para que a sua vida seja um instrumento para levar Jesus por onde você estiver passando? Quanto você tem orado por isso? Às vezes você está preocupado com a sua conta no final do mês, abastecer sua cozinha com alimento, você está preocupado com a enfermidade que está incomodando, mas a pergunta é, Jesus está induzindo a gente aqui, antes de você pensar nessas coisas, você está preocupado com a sua vida espiritual? Você está preocupado com Deus enchendo o seu coração, expandindo o seu coração para o reino dele, para a glória dele? É isso que Jesus está mostrando, amados. Então a oração do Pai Nosso, ela não pode ser tratada por nós
como mera repetição de coisas, sem as quais a gente não pensa, não reflete. Eu preciso orar o Pai Nosso, mais vezes sim. Essa é a realidade. Claro que eu não preciso orar com as palavras como estão descritas. Eu estou falando aqui outros jeitos de orar sobre isso, sobre a mesma coisa. Mas eu preciso pensar e entender isso na minha vida. Preciso clamar para que o reino de Deus esteja presente. Eu preciso clamar para que eu me encha mais de Jesus, esteja mais cheio dele na minha vida, no meu andar, no meu caminhar, e para que mais pessoas conheçam Jesus, para que o reino do Senhor se expanda nos corações, nas vidas e transforme essas vidas. Para que o governo de Cristo se estabeleça mais e mais. Eu tenho que olhar para uma família toda bagunçada, um casamento todo distorcido e falar: Senhor, que Jesus venha habitar essas vidas e mudar esses corações, mudar esse casamento, mudar essa história. E talvez seja o seu próprio casamento que precisa disso. Visita, Senhor, muda isso. Que o teu reino se expanda entre nós, ó Pai. Que o governo do Senhor seja prioridade na minha vida, no meu cônjuge, naquela família que está bagunçada, na vida dos meus filhos. É isso. Venha o teu reino. E aí Jesus expande isso ainda, né? Num terceiro pedido aqui, amados, olha só. Seja feita qual vontade, amados? A vontade dele. Seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, a vontade dele. E aí eu vou falar talvez de um problema que nós temos, né? Com essa frase na oração. Que é um problema às vezes, não é, amados? Hein? Deus fazer a nossa vontade é um problema ou não? Fazer a vontade dele, melhor dizendo, é um problema às vezes ou não? Quando que Deus fazer a vontade se torna um problema para nós? Quando? Quando não é a nossa, né? É ou não é? Quem tem vontade aqui? Né? Nós temos várias vontades. Tem várias coisas que são alvo do nosso clamor. Várias coisas. Várias coisas que são alvo do nosso clamor. Mas, Juliana, devido às circunstâncias que a gente passa, né? É muito difícil, né, a gente falar, seja feita a sua vontade, né? Sim. Mas a palavra ensina, né? Mas essa deve ser a preocupação do nosso coração, Dona Glória. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, a vontade dele ele vai cumprir de uma maneira ou de outra na nossa vida. Essa é a realidade, certo? Se Deus é soberano, se ele tem domínio sobre todas as coisas, se a vontade dele é soberana, alguém tem dúvida de que ele vai cumprir a vontade dele? O problema nessa oração, que é importante para a gente, amados, é que Jesus está ensinando a gente a orar o seguinte: seja submisso à vontade de Deus. Deseja a vontade de Deus mais do que a sua. Até porque, né? O que Jeremias fala, eu ensino sempre. O que Jeremias ensina pra gente? Hã? Enganoso é o nosso coração. Nem sempre, né, a nossa vontade é coisa boa para nós, amados. A gente não sabe o todo. A gente não conhece o todo da vida. Então a nossa vontade, ela vai estar muito relacionada com conforto. Quem quer viver uma vida confortável aqui? Quem quer viver, de fato? Sinceridade, todos nós queremos. A gente pode até tentar ser uma pessoa assim, né? Ah, eu sou bem certinho na minha vida, eu estou disposto a qualquer vontade. Mas na verdade todos nós queremos conforto na vida. Todos nós. Todos nós gostaríamos de poder estar livre de enfermidade, livre dos temores, livre das ansiedades, livre das questões financeiras, dificuldades, livres do desemprego, livres da doença. Todos nós queríamos estar livres disso, essa é a verdade. Certo? Mas nem sempre esses desejos nossos, e eu vou dizer assim, olha, muitas vezes os desejos, as vontades que nós temos não serão compatíveis com a vontade de Deus para a nossa vida. E aí você vai falar assim: ah, pastor, mas Deus quer que a gente sofra. Então, porque olha, eu estou muito sofrimento na minha vida, eu quero me ver livre disso. Como é que a vontade desse Deus, você está falando que Ele é Pai, não é Pai, não nos ama? É ou não é? Como é que Ele pode me deixar sofrer tanto? Até nisso nós vamos aprender a vontade de Deus, amados.
Porque o sofrimento na vida do crente, qual o propósito disso? Crescimento. Crescimento no quê? O que Deus está fazendo com a gente? Mas o que Deus está fazendo com a gente em última instância? Tornando a gente o quê? Dependente dele. Dependendo dele, mas mais do que isso, tornando a gente parecido com quem? Com Jesus. Sempre tenha em mente isso, amados. O que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida é nos tornando parecidos com Jesus. Jesus sofreu? Sim ou não? Na oração de sofrimento dele, o que ele falou? Se puder, contudo, e não a minha. Qual vontade foi feita? Do Pai. Né? Louvado seja Deus por isso, né, Marcos? Que a vontade do Pai foi feita, né? Jesus, no momento mais difícil dele, ele está ensinando isso pra gente. Que a vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida. Jesus está ensinando. Vocês precisam orar por isso, meus queridos. Começa a orar por aquilo que é prioridade. A prioridade da nossa vida não somos nós. Vou chocar você, né? Triste isso, né? A prioridade da sua vida não é você. A prioridade da sua vida não são os seus desejos. A prioridade da sua vida não são suas vontades. A prioridade da sua vida não é o seu conforto. A prioridade da sua vida não é ver-se livre das dificuldades e lutas, dos desconfortos. Não é a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida, a prioridade da minha vida é Deus, o reino dele, a vontade dele. Essa é a prioridade. Certo? Isso tem tudo a ver com a nossa confissão de fé, tem tudo a ver com o catecismo de fé, né, com a doutrina que a gente aprende, né? E essa pergunta é uma que ninguém pode esquecer mesmo, é a primeira. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual que é o fim principal do homem? Quando a gente fala fim, qual é o propósito do homem? Qual é o objetivo da humanidade? Por que nós somos criados? Nós somos criados para a glória de Deus. Então, se eu fui criado para a glória de Deus, qual que é a prioridade da minha vida? As coisas de Deus, amados. É isso que Jesus está ensinando nessa oração. Quando vocês forem orar, lembre disso. Santificado seja o teu nome, Pai. Seja santificado o nome de Deus, né? Venha o teu reino, Pai. Teu reino venha sobre a minha vida e se expanda. Seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Jesus manda a gente orar sim. E Jesus é intencional nisso, amados. Ele está dizendo, prioriza isso na sua vida. Priorize. Eu gosto de Paulo lá em Colossenses 3. Ele faz uma aplicação muito legal disso na oração, né? No caminhar da igreja. Ele diz assim, olha, que a gente deve buscar as coisas da onde? Lá do alto. As coisas que têm a ver com a eternidade. Paulo está dizendo, se preocupe com as coisas de Deus na sua vida. Viva agora o presente, o reino de Deus agora, preocupado com as coisas de Deus. Não adianta você estar livre do desemprego, não adianta você não ter dificuldade financeira, não adianta você não ter enfermidade nenhuma, não adianta você ter dinheiro sobrando no banco, não adianta você estar com a despensa cheia, se Deus não estiver presente na sua vida, se Deus não for prioridade na sua vida, se Deus não for aquele que move a sua vida, que dirige a sua vida, que governa sobre a sua vida. É isso que Jesus está ensinando. Então, quando você orar, você precisa se lembrar disso. Quanto Deus tem sido prioridade na sua vida. Quanto Deus tem sido o centro da sua vida. Isso aqui não é religiosidade, amado. Isso é vida. O sério da vida. O ápice da criação. É a gente viver sobre o domínio de Deus. Sobre o governo de Deus. Vivemos para a glória de Deus. Esse é o ápice. Deus nos criou para isso.
Deus criou você para isso, me criou para isso. Nós trabalhamos, temos família, nós temos igreja, nós andamos pela rua, nós temos contas para pagar, nós temos um monte de coisa. Tudo isso faz parte da nossa transição nesse mundo aqui. Mas tudo que nós vivemos, inclusive os sofrimentos, devem se reverter no nosso coração com uma atitude para glorificar Deus. Então, quando nós oramos, nós temos que orar para que Deus seja prioridade na nossa vida. Mas aí Jesus, amados, olha só, não é que Jesus não está preocupado com a gente, Ele está, mas Ele fala, prioridade é Deus e as coisas dele. Aí Jesus vem dizer assim, olha, agora Jesus fala assim, então, você já orou por essas coisas? Prioridade? Aí Jesus fala assim agora, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso tem a ver com quem, amados? Conosco. Quem que precisa do pão? Quem que precisa do sustento? Muitos dos nossos pedidos vão estar relacionados com isso, maravilha. Mas olha o que Jesus está ensinando a gente a orar. Jesus está ensinando a gente a orar pelo que, amados? Pelo pão nosso de cada dia. Ou seja, Jesus está ensinando a gente a orar o quê? Por dependência de quem? E Ele está ensinando a gente a orar por dependência de Deus quando? Todo dia. A cada dia. A cada momento. Meus amados, sabe qual que é o problema do cristão? É que ele não sabe se contentar com o dia a dia, Deus cuidando, Deus sustentando. Tem muita gente que sofre, e aqui não é desprezar a dificuldade das pessoas, mas tem muita gente que está sofrendo, muito crente sofrendo, porque não consegue orar desse jeito de fato no seu coração. Não consegue se contentar com o cuidado de Deus a cada dia. Porque a gente quer ter a despensa cheia. Quando a gente está com a despensa cheia, em quem que a gente está confiando, amados? Na gente, na despensa. Essa é a realidade. Quando a gente está com a conta do banco, com reservas lá, com a poupança lá, em quem que a gente está confiando? Entenda isso, o problema dessa oração não é só com aquele que está passando por um aperto. O problema dessa oração é com aquele também que está com a despensa cheia, que está com o emprego tranquilo, que está com uma poupança lá guardado, dinheirinho para reserva. Sabe qual que é o problema? Porque a confiança de quem tem também está nele. Ele confia na força do trabalho. Eu trabalho, eu tenho meu salário, eu tenho a minha poupança, eu tenho a minha despensa cheia. Ele está deixando de confiar em Deus. Porque se você trabalha por causa da graça e misericórdia de Deus, se você está conseguindo poupar, porque o Senhor está te permitindo fazer isso. Ou seja, tanto numa situação quanto na outra, amados, nós precisamos aprender a depender de Deus cada dia. Jesus está falando aqui, ele se arremete, ele traz a lembrança do deserto. Lembra do povo de Deus no deserto, amados? Quando o povo é libertado do cativeiro do Egito, sai para o deserto, como é que Deus sustentava o povo lá? Hein? Maná. E maná vinha quando? Todo dia. Todo dia. A ideia ali do deserto não era você sair guardando para outro dia. Por quê? Porque a certeza é que no outro dia o Senhor estaria lá dando também. Certo? Sabe qual que é o problema nosso em confiarmos nisso também, amados? O pão nosso de cada dia é porque às vezes a gente quer mais do que aquilo que Deus quer nos dar. E o contentamento é muito importante nisso, viu? O contentamento é muito importante nessa oração. Quando você tem orado, Senhor, agradecendo o que Ele tem te dado? Senhor, eu agradeço, Senhor. Eu queria ter tal coisa, eu queria estar numa condição diferente, mas eu não estou. Eu agradeço, Senhor, pelo momento que eu estou vivendo. Eu agradeço, Senhor, que apesar das dificuldades e lutas, o Senhor tem me suprido de alguma forma, Deus. Obrigado por isso. Eu te agradeço até mesmo, Pai, porque o Senhor tem suprido a minha vida através de outras vidas. Obrigado, Deus. Percebe que às vezes a gente acha ruim de depender de ajuda de outros, né?
Às vezes o crente ele se torna orgulhoso. Eu sei que isso não é legal, né, amados? Bom a gente não poder depender. Mas é diferente de você entender que você depende de Deus e que Deus usa outras pessoas para te abençoar em alguns momentos da sua vida. Essa é a questão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos aprender isso, amados. A viver na dependência de Deus a cada dia. Na falta, quanto abastecido, eu tenho que aprender de Deus, a depender dele. Está falando de sustento. E eu tenho que aprender a orar para que as coisas básicas da vida sejam suficientes para mim. Você lembra aqui na oração, nós vamos chegar lá mais para frente ainda, mas Jesus vai ensinar aqui em Mateus 6 ainda, ele fala assim, olha, eu tenho que me preocupar com comer e vestir, né? Mas Deus vai me dar isso. Ele fala, busque primeiro o reino dele. Então, meu amado irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Por nós, cada dia, eu tenho que aprender a depender de Deus a cada dia. Nas minhas orações, eu tenho que clamar por isso. Senhor, cuida do meu coração. Eu te agradeço pelo que eu tenho hoje. Eu te agradeço pelo teu cuidado. Senhor, cuida de mim amanhã também. Senhor, cuida de mim depois de amanhã. Senhor, cuida de mim a cada dia. Obrigado, Deus, porque hoje eu posso ter minha despensa cheia. Ou obrigado, Deus, porque hoje eu tenho só para o dia, mas o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Senhor. Me ajuda nisso. Cuida de mim amanhã também. Cuida do meu irmão, Senhor, que está passando dificuldade. Cuida da minha irmã que está passando por luta. Hoje, cuida deles amanhã também. Dependência, amados. E aí Jesus continua, amado, na oração dele, dizendo assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Olha outra coisa que Jesus ensina a gente a pedir. E é tão doido, amado, nessa oração, que até as coisas que dizem respeito a nós, Jesus está fazendo com que a gente olhe para Deus. Porque ele fala, quando você pede pão nosso de cada dia, Jesus está ensinando você a aprender a depender de Deus. Materialmente. Sustento. É disso que Jesus está falando. Cuidar da nossa vida materialmente, fisicamente. Quando eu peço o pão nosso de cada dia. Mas também aqui, espiritualmente, quando a gente fala assim, olha, perdoa as nossas dívidas. Jesus está ensinando a gente a orar, amados, entendendo que nós somos pecadores, que nós erramos para com Ele. Jesus está falando, quando você for orar para Deus, pede para Ele perdoar seus pecados, meu filho. Pede para Ele perdoar os seus erros. Tenha isso em mente. O povo de Deus, o cristão, ele tem que sempre lembrar que ele é um pecador e ele depende de Deus espiritualmente na jornada dele, na vida dele. Se Jesus não tivesse morrido por nós numa cruz para perdoar nossos pecados, amados, nós iríamos para o inferno. Isso que Jesus está ensinando aqui, antes da morte dele, já ensinando isso. Olha, ore pedindo perdão a Deus. Ore pedindo perdão a Deus. Mas olha só o que ele fala. Nessa oração, que você pede perdão a Deus, Jesus está falando, também ore para ter disposição em perdoar o outro. Porque ele fala, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. O que Jesus está mostrando nessa oração é algo de mão dupla aqui. Eu preciso de Deus, do perdão de Deus, porque eu sou um pecador. Mas quem está do meu lado também é um pecador. E ele precisa também do meu perdão. E é tão profundo isso, amados, que o final, depois da oração, Jesus coloca aqui que esse é um condicional no relacionamento com Deus. Se eu não tenho disposição em perdoar alguém, como é que eu posso querer o perdão de Deus? Se eu não me dou a perdoar alguém, como é que eu posso esperar que Deus me perdoe? Como é que eu posso descansar nesse sentimento? O que Jesus está envolvendo a gente nessa realidade. Olha só, eu preciso tanto do perdão de Deus, porque eu sou um pecador, eu sou um miserável, então eu preciso a cada dia clamar ao Senhor, me perdoa, Pai, pelas coisas que eu pensei, que eu falei, que eu senti nessa semana. Me perdoa, Deus, por essas coisas que eu estou carregando, que são desagradáveis a Ti, mas ao mesmo tempo, Pai, me ajuda
ajuda a perdoar aquele irmão que me ofendeu, me ajuda a perdoar meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, me ajuda a perdoar o meu chefe no trabalho, meu companheiro de trabalho que falou, me ofendeu e fez coisas, me ajuda a perdoar aquele parente, Senhor, que fez coisas que me ofenderam, me magoaram, que me machucaram naquele momento, me ajuda a perdoar, Senhor Deus, essas pessoas que estão se levantando contra mim, atrapalhando o meu caminho, me ajuda a perdoar, Deus. É isso que Jesus está ensinando. Olha, ao mesmo tempo que você depende do perdão de Deus, você precisa perdoar, porque os outros também precisam receber o seu perdão, porque esse é o caminho do cristão, do povo de Deus. Essa é a realidade. Então ore por isso. Clame ao Senhor por isso. Dependemos de Deus espiritualmente. E esse depender de Deus não diz respeito só à minha vida. Eu preciso do Senhor, do perdão dele, mas eu também preciso olhar para o meu próximo e saber que ele também é um pecador, que ele também erra. E por mais que as coisas que ele está fazendo me machuquem, me ofendam, os erros dele, eu tenho que entender o seguinte: olha, na mesma medida que o Senhor me perdoou, eu preciso perdoá-lo também. Esse é o caminho do relacionamento com Deus. Tem um texto em João, o apóstolo João escreve nas suas cartas, e vai falar assim: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo, a quem eu vejo? É uma relação de profundidade, amado. Está intrínseco ali: ó, eu amo Deus? Amo, então eu preciso amar o meu próximo. Eu dependo do perdão de Deus, então eu preciso perdoar o outro. Então, Pai, me ajuda, perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado. O que Jesus está ensinando não é que, olha só, você tem que perdoar naturalmente na sua vida. E se não é possível isso, porque nós somos pecadores, mais temos que clamar na nossa oração: me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar fulano, ciclano, beltrano. Me ajuda a perdoar aquela pessoa, Senhor, que está difícil. Mas eu quero perdoá-la, porque a sua palavra me ensina a perdoá-la. O Senhor quer isso para a minha vida. Então eu preciso da sua ajuda. Esse tipo de oração. Percebe que até isso que é para nós tem relação com Deus, né, amados? E aí Jesus vai falar assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus amados, Jesus foi tentado, não foi? Falamos sobre isso recentemente, no deserto. Falei no estudo do meio da semana, na verdade. Jesus foi tentado. Se Jesus, que é o Filho de Deus, foi tentado por Satanás, quanto mais eu e você, miseráveis pecadores. Você acha que ele vai tentar a gente o tempo todo? Não. Certo? A tentação vai estar sempre dentro de nós. E mais do que isso, eu não preciso só do diabo para ser tentado. Eu tenho as minhas próprias paixões e cobiças. Eu tenho os meus próprios desejos. Você tem seus próprios desejos que vão te conduzir para um pecado. E o que nós precisamos pedir aqui, que Jesus está ensinando? Clame a Deus para que Ele livre você das tentações, para que você vença as tentações. E mais isso, que Ele livre você do mal aqui, a ideia é que é o maligno. Que Ele livre você, que Ele proteja você das ações do inimigo, das ações do maligno. Ore por isso, clame por isso na sua própria vida. Clame por isso. Meus amados, Jesus está mostrando o seguinte: a oração é dependência de Deus. Eu busco as coisas de Deus, e na minha vida, nas minhas necessidades, eu preciso entender: eu dependo de Deus. Por isso que ele está falando: ore pelo dia a dia do seu sustento material, mas ore também no dia a dia pelo seu sustento espiritual. Ore para Ele te fortalecer, para você enfrentar suas tentações, para você combater o maligno, para você andar na direção daquilo que Deus quer, porque isso é prioridade na vida. Isso é prioridade para o caminhar. Nós precisamos de Jesus, amados. Nós dependemos de tudo que Ele fez na obra na cruz, toda a obra na cruz, nós dependemos dela. E nós precisamos do Senhor a cada dia, nos guardando, nos fortalecendo, nos protegendo, para que a gente ande no caminho que Ele quer. E aí Jesus vem e fala assim, ó, no final da oração, Ele diz assim, olha, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que Jesus está dizendo, Ele acaba essa oração, né, esse ensino, né, na verdade aqui,
no estudo, nós vamos até perceber, na Bíblia está até entre colchetes aí essa ideia, né? Esse finalzinho da oração dá até uma expressão de que é o próprio autor do Evangelho, que ele está glorificando a Deus por essa realidade. Certo? Por quê? Nós temos que aprender a adorar a Deus, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Tem o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Portanto, Jesus está aqui não dando um modelo de oração para você ficar repetindo sem compreensão. Você pode orar igualzinho aqui todo dia, desde que você compreenda em cada linha dessa oração aquilo que você está pedindo. Mas eu, como eu sempre digo, né, e como tentei exercitar um pouquinho com vocês hoje aqui, tenta traduzir essas orações para pedidos específicos na sua vida, nas suas dificuldades. Para que você ore nessas questões todas como prioridade na sua vida, à luz da sua dificuldade, da sua necessidade maior, para que Deus te ajude, te abençoe e te sustente. Essa oração não é a única, amados, mas ela sim é o modelo para todas as outras coisas, para tudo que a gente pede. E aí você vai falar assim, puxa pastor, mas se eu ficar orando só nessas coisas, será que vai sobrar espaço para eu pedir aquelas coisinhas que eu estou precisando? E aí eu vou falar para você, amados, se você ainda achar que precisa daquelas coisinhas, você vai colocá-las diante do Senhor. Porque a Bíblia assim nos ensina. Lembra, eu abri a oração dizendo que nós temos que ter um relacionamento de intimidade com Deus, sabendo que Ele é nosso Pai. Ele conhece meu coração e o seu. Então eu não preciso esconder nada dele. Eu posso ser transparente com o que eu estou sentindo ou pensando. Mas eu não posso me esquecer daquilo que Jesus está dizendo. Quais são as prioridades da vida? Deus, o nome dele, o reino dele, a vontade dele. Quais são as prioridades da minha vida? O sustento necessário e básico, material, físico. O sustento necessário de todo dia também, espiritual da minha vida. Essas coisas que devem me preocupar. As minhas relações com o próximo, essas coisas devem me preocupar nas minhas orações. E que o nome de Deus seja glorificado em todo o tempo. Jesus abençoe vocês, amados. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Deus, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus. Como povo do Senhor, Pai, queremos que o teu nome seja exaltado através de nós. Por isso eu clamo, Senhor Deus, nos ensina a orar cada vez mais, conforme Jesus ensinou aqui na palavra dele. E que possamos, ó Pai, pela tua graça, Senhor Deus, encontrar direção para a nossa vida na oração, no caminhar com o Senhor, Pai. E que a gente tenha cada vez mais intimidade e que Jesus seja cada vez mais moldado na nossa vida. Abençoa o nosso domingo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, amados. Jesus abençoe vocês.